Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a artesã Cris Benvenuto e hoje nós vamos fazer este trilho de mesa aqui. Ele tem a medida de 44 centímetros de largura por 1,40 de comprimento. Para confeccionar essa peça eu vou utilizar o barroco natural da Círculo. Esse aqui é o número 4, uma agulha número 3 e uma tesoura para os arremates. Eu fiz aqui um cordão com 65 correntes. Se você quiser fazer ele maior ou menor, você aumenta ou diminui de 4 em 4 correntes. Aqui já temos o valor total para iniciar os nossos pontos altos. Então, eu dou uma laçada aqui na minha agulha e vou fazer um ponto alto na quarta correntinha. Então, vou contar 1, 2, 3, na quarta correntinha, um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até finalizar o meu cordão de correntes. Então, aqui é um ponto alto para cada correntinha de base. E chegando no final, nós vamos ter que contar aqui e ter 63 pontos altos. Então, vou fazer aqui e volto com a próxima carreira. Fiz aqui um ponto alto para cada correntinha de base, num total de 63 pontos altos. Agora, vou virar e vou dar início à próxima carreira. Se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu introduzo a agulha aqui, olha, e vou fazer como se fosse um ponto baixo, uma corrente para dar altura de ponto alto. Porém, se você quiser iniciar com as 3 correntes aí, como a maioria das pessoas fazem, também não tem problema. Eu vou dar continuidade aqui e vou completar 29 pontos altos, contando com esse primeiro aqui. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base até completar 29 pontos e volto para dar sequência. Completei os 29 pontos, faço 2 correntes e vou fazer um ponto alto no terceiro ponto alto aqui da base. 2 correntes novamente, pulo 2 pontos, no terceiro ponto, um ponto alto. E aqui eu vou dar sequência com os pontos altos até finalizar a carreira. Então, aqui são partes iguais, né? Um lado e o outro também. Se você, por acaso, aumentou o teu trabalho ou diminuiu, esse ponto aqui, ele tem que ficar no meio do seu trabalho. Então, você tem que dividir os pontos e deixar ele aqui no meio. Vou continuar fazendo aqui pontos altos e volto para dar continuidade com a próxima carreira. Completei aqui os 29 pontos altos, vou virar e iniciar a próxima carreira com um ponto baixo e uma corrente para dar altura de ponto alto. E agora eu vou fazer aqui pontos altos até obter um total de 27 pontos. Ou seja, então eu vou fazer 2 a menos que a carreira anterior, porque aqui a gente tinha 29 e agora eu vou fazer 27. Fiz aqui os 27 pontos, vou fazer 2 correntes, vou pular esses 2 pontos, vou pular as correntes e venho aqui nesse ponto alto central e vou fazer aqui 5 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, 4 e 5. 2 correntes de separação, vou pular as correntes, vou pular esses 2 pontos e venho no terceiro ponto e faço ponto alto. E vou seguindo, fazendo pontos altos até finalizar a carreira. Finalizei aqui os pontos altos, viro o trabalho, inicio com ponto baixo e corrente e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até completar 25 pontos altos.
eu vou fazer sempre 2 pontos a menos que a carreira anterior. Toda a carreira eu vou diminuir 2 pontos. Então, vou seguir aqui fazendo os pontos altos até chegar ali onde eu preciso para dar continuidade e já volto. Completei aqui os 25 pontos, 2 correntes de separação e agora eu venho aqui no primeiro ponto alto daquele leque que fizemos e vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Vou para o último ponto alto aqui no mesmo leque e vou fazer também 5 pontos altos. Completei os 5 pontos, 2 correntes de separação, pulo 2 pontos altos e dou início aos pontos altos aqui até finalizar a nossa carreira. Vamos ter que ter aqui um total de 25 pontos altos. Finalizei a carreira, vou virar aqui, vou dar início com ponto baixo e uma corrente e vou fazer pontos altos até sobrar 2 aqui e vamos ter que ter um total de 23, né? Porque aqui tínhamos 25. Então, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até completar 23 pontos. Completei 23 pontos, faço 2 correntes no primeiro ponto alto, 5 pontos altos. Nas carreiras que a gente vai aumentar os leques aqui, será sempre assim, no primeiro ponto vamos fazer 5 pontos altos. Então, aqui eu fiz 5 pontos altos, não faço nada de corrente, né, para separar, igual aqui na carreira anterior já não fizemos. Venho aqui no último ponto alto desse leque aqui e vou fazer 2 pontos altos. Entre um leque e outro, eu faço um ponto alto. E no primeiro ponto alto do próximo leque, 2 pontos altos. Reparem que eu fiquei aqui com um total de 5 pontos altos também. Então, aqui no primeiro ponto alto, eu fiz 5 pontos altos. Entre um leque e outro, aqui no último ponto, eu fiz 2 pontos. Entre um leque e outro, um ponto alto. E no primeiro ponto alto, 2 pontos altos. Laço minha agulha, vou para o último ponto alto e faço 5 pontos altos. 3, 4, 5. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos e vou para o terceiro. E aqui eu continuo fazendo pontos altos até finalizar a carreira. E lembre-se sempre que a mesma quantidade que você fez aqui no início da carreira, você vai ter que fazer aqui do outro lado. O que muda é aqui os leques, né, que a gente vai aumentar sempre um leque para cada carreira. A gente vai aumentar sempre até ficar aqui com 5 pontos altos. Quando eu ficar aqui com 5 pontos altos e leques, aí depois a gente vai começar a diminuir os leques. Então, vou continuar fazendo pontos altos aqui até finalizar a minha carreira e obter um total de 23 pontos altos. Finalizei a quinta carreira com 23 pontos altos. Vou virar e dar início à sexta carreira. Ponto baixo, corrente para dar altura de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base até completar 21 pontos altos.
Completei aqui 21 pontos altos, faço 2 correntes. No primeiro ponto alto, faço um leque com 5 pontos altos. No primeiro ponto alto do leque, né, pessoal? Não no primeiro ponto alto depois que a gente fez as correntes. Então, aqui no último ponto alto do leque, eu faço 2 pontos altos. Entre um ponto alto e outro aqui no meio, entre um leque e outro, me desculpa, aqui no meio eu faço um ponto alto. E no primeiro ponto alto do próximo leque, 2 pontos altos. No último ponto alto desse leque aqui, 2 pontos altos. Entre um leque e outro, um ponto alto. E no primeiro ponto do próximo leque, 2 pontos altos. Aqui é o último leque da carreira, então vamos fazer no último ponto 5 pontos altos. Apenas no primeiro e no último leque a gente faz 5 pontos altos nas carreiras de aumento. Então, vou dar sequência aqui, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da base e dar sequência com pontos altos, um para cada pontinho. Finalizei a 6ª carreira, vou dar início à 7ª, fazendo ponto baixo e corrente para dar altura de ponto alto. Um ponto alto para cada pontinho de base até completar 19 pontos altos. Completei aqui os 19 pontos altos, vou fazer as 2 correntes e dar sequência ao meu trabalho. Então, a partir desta carreira aqui, a partir desta não, né, gente? Até, acho que todas as carreiras aqui são repetições. Mas a partir desta, eu vou fazer, aí você faz aí e a gente volta pra começar as diminuições dos leques. Então, vai ser sempre assim, você vai diminuindo aqui 2 pontos altos de cada lado e vai aumentando um leque para cada carreira. Aqui eu tenho 17 pontos altos, então na próxima eu terei 15, 13, 11, até ficar aqui com 5 pontos altos. E aqui a gente vai aumentar sempre. Agora eu tenho 4 leques, então vou ter 5 na próxima, 6 e assim por diante. Então, eu vou fazer essa aqui com você. E aí, as próximas a gente dá sequência fazendo as repetições. Então, faço aqui 2 correntes, laço minha agulha, venho no primeiro ponto alto e vou fazer aqui 5 pontos altos. 3, 4, 5. No último ponto alto desse mesmo leque, eu faço 2 pontos altos. Entre um leque e outro, um ponto alto. E no primeiro ponto do próximo leque, 2 pontos altos. Lembrando que a gente sempre vai ter que ter aqui o leque com 5 pontos. Então, é 2 pontos aqui no último, um ponto no meio e 2 pontos no próximo ponto. Tá aqui, olha, 2 pontos altos no último ponto do leque, um ponto alto, entre um leque e outro, 2 pontos altos no próximo ponto. Completei os 5 pontos, passo para a próxima etapa aqui, que é o último ponto do leque, 2 pontos altos. No meio aqui, um ponto alto e 2 pontos altos no próximo ponto. Tenho aqui o último ponto do leque e não tenho outro leque a seguir. Então, vou fazer aqui 5 pontos altos no mesmo lugar.
2 correntes de separação e vou finalizar aqui com os pontos altos, um total de 19, igual fizemos aqui no início da carreira. Então, eu vou dar sequência ao meu trabalho, como já falei anteriormente, e volto para começar as diminuições do leque aqui no centro do nosso trabalho. Voltei aqui com o meu trabalho, olha, veja aqui que eu tenho 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 leques e 5 pontos altos. Estou aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, na 14ª carreira. Então, agora vamos dar continuidade. Eu vou virar o trabalho e agora a gente vai começar as diminuições. Aqui eu tenho 5 pontos altos e eu vou fazer uma carreira igual a essa aqui. Vamos começar a diminuir os leques e aumentar os pontos altos. Então, aqui eu tenho 5, vou fazer 7, 9, 11 e assim por diante. Como nas carreiras de diminuição de pontos altos a gente diminuiu 2, agora nos aumentos a gente aumenta 2. Subi aqui um ponto baixo, uma corrente, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até completar 5 pontos. Tenho aqui 5 pontos altos, agora faço 2 pontos altos em cima dessas correntes aqui. Você pode pegar dentro da corrente ou pode pegar assim, do jeito que eu estou pegando, apenas embaixo delas. Então, fiz aqui 2 pontos altos, completando um total de 7 pontos. 2 correntes de separação e vou fazer pontos altos. Então, agora a gente não vai fazer 5 pontos altos aqui no primeiro e nem no último ponto do leque. Então, a gente vai fazer da mesma forma que fazíamos aqui no meio. A gente vai para o último ponto alto do primeiro leque e faz 2 pontos altos. Entre um leque e outro, um ponto alto. E no primeiro ponto do próximo leque, 2 pontos altos. Vou para o último ponto do leque, 2 pontos altos. Entre um leque e outro, um ponto alto. No próximo leque, 2 pontos altos. Então, a diminuição vai ser assim, você não vai fazer aqui no primeiro ponto e nem no último. Você vai fazer apenas entre um leque e outro até finalizar a carreira. Então, eu vou continuar aqui, vou finalizar a carreira, volto com a próxima, mas já vou adiantando que serão só repetições. Então, todas as repetições de diminuição vai ser assim. Você vai aumentar 2 pontos aqui e diminuir um leque.
Então, aqui eu fiz o último leque dessa carreira, faço 2 correntes, venho aqui na alça de correntes e faço 2 pontos altos. E aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até completar a carreira. Finalizei a carreira, vou virar no meu trabalho e vou dar início. Ponto baixo, uma corrente, um ponto alto para cada ponto alto de base e 2 pontos altos na alça de correntes. Então, vamos fazer aqui um total de 9 pontos altos. Aqui, olha, 2 pontos altos na alça de correntes, 2 correntes de separação, venho para o último ponto alto do leque e faço 2 pontos altos. Entre um leque e outro, um ponto alto. No primeiro ponto alto do próximo leque, 2 pontos altos. E vou continuar as repetições. No último ponto, 2 pontos altos. Entre um leque e outro, um ponto alto. No próximo ponto alto, 2 pontos altos. Então, vamos continuar esta sequência, diminuindo os leques aqui a cada carreira, até eu ficar com apenas um leque igual aqui. Então, eu vou continuar diminuindo os leques, aumentando. Deixa eu focar aqui. Então, vou continuar aqui diminuindo os leques, aumentando os pontos altos. Nós vamos ter que ter aqui um total de 27 pontos altos, igual esta terceira carreira aqui. Daí, vamos ter 27 pontos altos, 2 correntes e um leque com 5 pontos altos. Aí, após fazer esta carreira, eu volto para a gente dar continuidade no trabalho. Voltei aqui para a gente dar sequência ao caminho de mesa. Então, eu fiz aqui as carreiras restantes que eu falei que ia fazer, né? Diminuindo aqui os leques e aumentando os pontos altos. Então, agora eu vou fazer mais uma carreira aqui aumentando os pontos altos, que será esta carreira aqui. Então, eu vou iniciar aqui com ponto baixo e corrente, fazer ponto alto em cima de ponto alto, até completar 29 pontos altos. Completei os 29 pontos altos, fiz 2 correntes e aqui temos o leque com 5 pontos altos. Então, eu venho e vou fazer aqui no ponto central um ponto alto. Então, eu pulei 2 pontos altos de base e fiz um ponto alto no terceiro ponto. 2 correntes de separação, venho na alça de correntes e dou início aos pontos altos até finalizar a carreira. E aqui eu sigo fazendo um ponto para cada ponto de base. Finalizei a carreira, virei o trabalho e vou dar início à próxima carreira. Então, a partir daqui, a gente vai fazer repetições. Aquela carreira que eu fiz lá é essa aqui que tem os 2 quadradinhos aqui no meio. Então, eu vou seguir fazendo aqui da próxima carreira, que são 27 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos aqui dentro do ponto alto, 2 correntes, 27 pontos altos. Eu vou repetir este desenho aqui por mais 3 vezes. Então, tenho esse, vou fazer mais 3, ficando com 4. Porém, você pode fazer na medida que você quiser. Você pode repetir mais uma vez só, se quiser, 2, 3, aí depende do tamanho que você queira fazer. Eu vou repetir aqui mais 3 vezes e volto para a gente dar continuidade no trabalho, que será o acabamento. Voltei aqui nessa carreira que temos os 2 quadradinhos,
e vou fazer uma carreira de pontos altos. Então, olha, aqui eu já fiz 4 motivos do nosso desenho. Então, eu tô nessa carreira aqui, vou fazer mais essa aqui para finalizar o caminho e dar início ao acabamento. Então, estou fazendo aqui a carreira de pontos altos. E aqui no espacinho eu coloquei 2 pontos altos, e em cima do ponto alto eu coloquei 1. E aqui no próximo espacinho eu coloco mais 2 pontos altos. E aí, sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto até finalizar a carreira. Finalizei a carreira de pontos altos, virei o trabalho. E agora eu vou dar início aqui à carreira de pontos baixos. Então, aqui para iniciar, eu introduzo a minha agulha no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, porque aqui é o nosso primeiro canto, e um ponto baixo no mesmo lugar. Em todos os 4 cantos do nosso trabalho, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. Então, assim que chegar ali no próximo canto, eu volto para dar sequência ao nosso trabalho. Então, eu cheguei aqui no outro canto do trabalho e fiz um ponto baixo em cima do ponto alto. Faço 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Ficando assim no cantinho aqui para virar para a lateral. Agora aqui na lateral, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui. Eu venho aqui, pego no ponto alto, 2 pontos baixos. Passo para o próximo ponto alto, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos. E vou seguir fazendo assim até finalizar a lateral e chegar no próximo canto. Chegando no próximo canto, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. E seguir fazendo ponto baixo. Trabalhei com pontos baixos na volta toda do trabalho. E fiz aqui o meu último ponto baixo dentro do ponto alto, né? Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo onde demos início e faço um ponto baixíssimo. Aqui na alcinha de correntes eu faço mais um ponto baixíssimo e venho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo a seguir. E agora eu vou dar início à nossa franja. Faço aqui 20 correntes, 3, 4, 20. Venho no próximo ponto baixo e faço ponto baixíssimo, 20 correntes novamente. Agora que eu vou pular um ponto e venho no próximo e faço ponto baixíssimo. Eu vou seguir fazendo isso até o próximo canto aqui. Vou sempre pulando um ponto, faço ponto baixíssimo, 20 correntes, pulo um ponto, no próximo ponto baixíssimo. É só aqui no primeiro que eu fiz encostadinho um do outro. Então, vou continuar fazendo isso até chegar lá no canto e já volto para dar sequência. Fiz aqui a minha franja, as alcinhas de correntes e estou chegando aqui no canto. Então, aqui eu fiz
um ponto baixíssimo nesse ponto e sobrou o último ponto. Então, eu fiz uma alça com 20 correntes e vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo. Venho aqui no espaço de 2 correntinhas, um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo, e vou seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar lá na outra ponta do nosso trabalho. Apenas nas pontas nós vamos fazer essas alças de correntes aqui. E na lateral a gente segue com ponto baixíssimo, um para cada ponto de base. Então, eu vou seguir fazendo aqui, vou fazer as franjas da mesma forma que eu fiz aqui, eu faço lá no outro lado. E aí, depois, quando chegar lá no outro canto da outra lateral, a gente vai seguir fazendo pontos baixíssimos aqui nessa lateral e finalizar aqui e arrematar o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui e já volto com o trabalho pronto. Chegando aqui onde demos início ao nosso trabalho, faço meu último ponto baixíssimo e vou arrematar esse fio. Aqui, para não desmanchar o trabalho, eu levo o fio para trás, passo por uma alcinha e vou dividir esse fio. 2 fiozinhos para cada lado. Passo aqui debaixo de uma alcinha. Se você tiver a ajuda de uma agulha mais fina, é melhor. Mas eu só tô com essa aqui. Eu passei e vou dar 2 nozinhos. Passei um lado só. E agora aqui é só você acabar de esconder o fio e cortar, e o nosso trabalho está pronto. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima videoaula.